Motter, um dos membros da atual diretoria do Sindicefet, e eu participei do 8º Seminário Nacional de Saúde do Trabalhador Docente, promovido pelo ANDES. Ocorreu lá na Faculdade de Medicina da USP, entre os dias 17 e 19 de março. Foram cerca de 70 representantes das seções sindicais, e aí eu queria fazer um breve relato aqui do que foi esse seminário e dos principais temas discutidos, certo? Na mesa de abertura, além da diretoria do ANDES, estavam presentes também representantes de outras entidades sindicais, estudantis, da área de saúde, do Instituto Butantan, dentre outros profissionais, representantes de entidades. O destaque dessa mesa de abertura ela foi a defesa do Hospital Universitário da USP consequentemente, os demais hospitais universitários. Foi uma manifestação contra o sucateamento e as tentativas de desvinculação dos hospitais universitários das universidades. A ênfase aí foi que a luta pela defesa dos hospitais universitários ela é imprescindível, bem como de toda a saúde pública e dos serviços públicos. A primeira mesa, logo depois da mesa de abertura, foi com as professoras Camila Holanda, da Universidade Estadual do Ceará, e Flávia Bolegon, aqui da UFMG. Ambas fizeram exposição aí de seus trabalhos de pesquisa sobre saúde docente. Um dos trabalhos, inclusive, ele resultou no e-book chamado Memórias da Quarentena, com cerca de 80 relatos docentes desse período. Os destaques aí para os aspectos de adoecimento docente levantado pelas professoras referem-se principalmente à cobrança por produtividade, à precarização do trabalho, que foi intensificada durante a pandemia, a interferência da tecnologia na vida e no trabalho, tendendo ao deslocamento para o trabalho remoto. Aí vale destacar, inclusive, aquelas situações em que o professor, por não poder dar aula presencial em função de algum problema de saúde, opta pelo trabalho remoto, sem qualquer base jurídica que o defenda quanto a isso. O excesso de atividades burocráticas também foi levantado, muitos docentes realizando os trabalhos de técnicos administrativos por ausência de técnicos administrativos, a omissão dos governos e também das universidades durante a pandemia, o retorno presencial, que aconteceu muito mais por pressão política e não necessariamente por critérios epidemiológicos, a falta de apoio logístico e financeiro aos docentes durante o trabalho da pandemia, e destacou-se também o trabalho ou a sobrecarga de trabalho das docentes, que tinham que dar conta, além do trabalho remoto, também das atividades familiares. Uma segunda mesa ela foi com o professor Bruno Bechara, também da UFMG. Ele fez um estudo e mostrou para a gente o papel do Estado e a saúde do trabalhador. Foi uma contextualização histórica sobre a saúde do trabalhador e o papel do SUS, apontando inclusive o SUS como resultado dos enfrentamentos aí da classe trabalhadora durante o período da ditadura militar e também das greves dos metalúrgicos nos anos 80. A outra mesa que nós tivemos, ela foi com a professora Eblin, da UFF, e com o professor Alexandre Galvão, da Universidade Estadual do Sul da Bahia. Então, eles fizeram uma análise da saúde do trabalhador, a centralidade do trabalho e a exploração do trabalhador. O destaque foi o reconhecimento que nós, docentes, somos trabalhadores, que precisamos nos reconhecer como trabalhadores, e bem como reconhecer que as transformações do mundo do trabalho elas nos afetam, incluindo aí a própria exploração do trabalho que nos adoece. Mesmo gostando ou amando aquilo que nós fazemos, o trabalho ele nos adoece. E aí relatos como doenças de coluna, de voz, de visão, doenças mentais, E o produtivismo, mais uma vez, ele foi colocado como um dos principais responsáveis, a cobrança por produtividade, além de uma jornada de trabalho docente que intensificou consideravelmente durante e após a pandemia. Um outro painel que nós tivemos, ela foi com pesquisas de vários docentes, que foram apresentados aí nessa mesa. Tinham docentes da USP, da Universidade Estadual do Norte Fluminense, da UERJ, da UFRJ, da UFES,
Bom, os aspectos comuns, né, levantados aí praticamente pelos trabalhos, pelas pesquisas realizadas, destacaram também fatores como adoecimento, a questão do trabalho mesmo durante a pandemia, que foi algo bastante pesado, que se destacou bastante, a sobrecarga de trabalho, que já havia sido apontada, né, anteriormente, foi reforçado nesses trabalhos de pesquisa, o excesso de trabalho, né, chegando inclusive nos fins de semana, nos feriados, né, o estresse e um dos fatores também foi até mesmo o luto, né, que muitas vezes nem sequer pôde ser respeitado aí durante o período da pandemia. Né? Foi relatado também a questão de progressões, onde muitos docentes não estão conseguindo ir lutar pelas suas progressões de carreira, né? Muitas vezes por questões mesmo do adoecimento provocado aí, pela carga de trabalho docente. Né? Bom, e a última mesa ela foi por conta do GTSSA, basicamente foi um levantamento dos trabalhos que estavam sendo realizados, né? E também o compromisso de promover uma enquete, ainda nesse primeiro semestre, para mapear essas questões de adoecimento docente nas instituições. Né? Destacou-se aí a importância de que as sessões sindicais se desdobrem para os encaminhamentos disso aí com relação para a base. Né? Houve também o encaminhamento para que as sessões sindicais tentassem criar grupos de trabalho locais que tratem aí mais sobre a questão da seguridade social, da aposentadoria e da própria saúde docente. Bom, eu acho que isso aí é um breve resumo, um breve relato daqueles apontamentos que eu fiz durante a minha participação no seminário. Fico aí à disposição de quem quiser debater, discutir ou aprofundar mais esses temas. Um abraço a todos.